Atualmente não são tantas pessoas que realmente param para assistir a televisão, né? Como entretenimento, agora temos uma infinidade de produtos que vão desde jogos até os vídeos aqui do Mundo Inverso, né? No entanto, alguns programas ainda nos fazem parar na frente da TV, porque acabam passando dos limites também. Esse é o caso desse reality show, que claro, chocou o mundo assim que foi lançado, né? Prepare a sua pipoca, porque hoje eu vou falar sobre 8 programas de TV que passaram dos limites. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Opa, mas espera aí, antes de começar, eu quero falar que o canal Grandemente está fazendo um concurso muito legal com uma premiação para até 2 pessoas. E olha, tá sensacional mesmo, viu? Você quer saber como funciona e participar? É só clicar no primeiro link aqui na descrição e eu já adianto. Boa sorte! A Fazenda. Muitos aqui devem conhecer o reality show do canal brasileiro Record. O programa, chamado de A Fazenda, conhecido por colocar subcelebridades em um ambiente rural. Nesse show, os participantes precisam trabalhar, conviver com pessoas com características muito diferentes também das suas. Como bem sabemos, esse é o formato de programa onde a treta é muito bem-vinda. Afinal, quanto mais confusão entre os integrantes tiver, melhor, né? Apesar dessa ser a premissa de confinar pessoas em um ambiente hostil, há sempre momentos em que as discussões saem do limite. E uma das edições do programa acabou extrapolando qualquer situação imaginável. Tudo aconteceu na 6ª temporada do reality, quando os fazendeiros Matheus Verdelho e Andressa Urach começaram a brigar entre si. O que poderia ser um bate-boca tradicional, né, como qualquer um, acabou virando uma guerra de cuspe. Andressa cuspiu na cara de Matheus e ele também revidou. Entre palavras e xingamentos havia sempre um cuspe e outro a modo lhama, né? Ao todo, os participantes dispararam 24 cuspes. E como eu sei disso? Bom, a produção do programa fez um conteúdo dedicado para essa guerra nada normal. Ao fim do duelo de salivas, Andressa ainda foi declarada a vencedora. Enquanto isso, Matheus saiu de cena mostrando a outra face, né? No caso, as suas, enfim, né, nádegas ali, mas tudo bem. O que importa, meus queridos, é falar uma coisa. Lhamas usam esse artifício porque não conseguem lidar com sabedoria nas coisas. Nós não precisamos disso, né? Mas tudo bem, pelo menos não foi na agressividade ali. Hora do Capeta. Voltamos um pouquinho mais no tempo, mais especificamente para a década de 80. Um programa estreou na TV para se tornar uma das coisas mais estranhas que já foram criadas. Comandado por Serginho Malandro, o Hora do Capeta, isso mesmo, família, foi ao ar pela primeira vez no SBT em 22 de junho de 1987. Com um nome que seria extremamente criticado pelos atuais conservadores, o show era transmitido de manhã cedinho, pasmem, para crianças. Sim, o público-alvo desse programa eram as crianças. E não pensem vocês que apenas o nome era estranho. Um dos quadros mais famosos do show era A Porta dos Desesperados, uma alusão do quadro do programa Silvio Santos, conhecido como Porta da Esperança. Só que foi tudo mudado porque era a Hora do Capeta, né? Já dá pra imaginar o nível do conteúdo apresentado pelo Glu Glu, né? Bom, no final das contas, o quadro nem era tão bizarro assim. Ele consistia em 3 portas, em uma que continha uma premiação em brinquedos para criança e as outras 2 escondiam pessoas fantasiadas de monstros, fazendo jus ali pela temática do nome. Talvez ele fosse bizarro para as crianças só de imaginar o nome, coisas de monstros em portas, enfim. O legal é que dava presente. E você sabe que toda criança gosta de presente, né? Kid Nation. De programa para crianças para um programa com crianças, chegando à 6ª posição da nossa lista de programas de TV que passaram dos limites, temos uma das coisas mais estranhas já criadas para o entretenimento. Kid Nation foi ao ar em 2007 e durou cerca de uma temporada porque foi cancelado na sequência, família. A premissa consistia em 40 crianças sozinhas em uma cidade com suas próprias regras, né? Pegando essa sinopse, já dá pra saber que nada
poderia dar certo, né? O intuito era ver se com a menor influência de adultos possível, crianças poderiam criar uma comunidade civilizada. Isso com muitas referências do livro Senhor das Moscas. As crianças tinham entre 8 e 15 anos e não havia eliminação ali como a maioria dos programas que a gente conhece. Mas ainda assim, 3 acabaram desistindo durante as filmagens. O saldo foi de uma criança com ferimentos de queimadura tentando fazer comida, algumas adoecidas por ingestão de alimentos que não poderiam ser ingeridos e muitas crianças traumatizadas pelo episódio Matar ou Não Matar. E esse nem é o grande limite ultrapassado pela produção do programa, viu? Segundo o documento publicado pelo site The Smoking Gun, o contrato que os pais assinavam tinha uma cláusula ali em que eles diziam cientes de que seus filhos poderiam até partir dessa e que supostos atos de Deus como um terremoto poderiam afetar as crianças. Para os entendedores, basicamente o contrato dizia que Deus poderia ter alguma influência naquele programa também. Olha, é cada uma, viu? Mas contratos geralmente são assim, né? Tem que ver as mínimas regras pra ver o que tá assinando, né? Man vs Beast. Os Estados Unidos têm uma mania de criar programas pra lá de estranhos pra TV e que por vezes passam dos limites, né? O Kid Nation é um exemplo disso. E o Man vs Beast é outro exemplo. Se no tópico anterior vimos crianças em risco, nesse segundo foram os animais os alvos dos desejos humanos. O show consistia em colocar um animal e um ser humano frente a frente, em uma disputa de habilidades ali. E como é de se imaginar, os animais costumavam vencer na maioria das vezes, família. A premissa até parece interessante, afinal, você não gostaria de saber quem tem mais força? Seria um campeão de levantamento de peso ou quem sabe, sei lá, um gorila? O problema aqui foi que a produção sofreu acusações de maus tratos dos animais, desde falta de alimentação adequada até questões muito mais sérias. E o que poderia ser um programa de ciências interessante ali, acabou se tornando em um produto cancelado depois de poucas temporadas. Eu acho que na picaretagem o ser humano venceu de lavada, viu? Ainda bem que foi tudo cancelado, né? Domingo Legal. Domingo Legal foi por anos na TV brasileira um dos programas mais influentes entre os canais abertos. Sua transmissão por vezes batia de frente com a poderosa Globo. Isso no início dos anos 2000. Tudo isso graças ao carisma de Gugu Liberato e também aos conteúdos pra lá de questionáveis, viu? Principalmente hoje em dia, né? Porém, hoje não estou aqui pra falar sobre a banheira do Gugu, tá? Um dos momentos em que o programa de TV passou dos limites foi em 2003. A cidade de São Paulo estava sofrendo com uma onda de violência gigantesca. Isso porque recebia ataques constantes de facções criminosas e tudo mais. O intitulado Primeiro Comando da Capital, o PCC, assolava a região e estava em todos os jornais da época. Mas aproveitando disso, o Domingo Legal anunciou que apresentaria uma entrevista com 2 integrantes da facção. Alpha e Beta eram os supostos criminosos entrevistados. Eles falaram vários absurdos e até ameaçaram a vida de apresentadores de outras emissoras, como Luiz da Atena, da Bandeirantes, e Marcelo Rezende, que na época era da Rede TV. O que já seria bastante bizarro acabou tomando outras proporções. Isso porque a entrevista foi investigada e Gugu acabou admitindo depois que o conteúdo não era verídico. No entanto, o estrago já estava feito e impactou bastante a vida de pessoas da produção e também os citados ali no programa, né? Da Atena até chegou a dizer que sua família passou por dias de medo ali por conta daquelas ameaças e bom, não é pra menos, né? Mas que bom no final das contas que não era real a parada, ufa. Largados e Pelados. A premissa de Largados e Pelados já é um clássico dos programas de TV que passaram dos limites, né? Colocar pessoas sem roupa no meio do nada pra sobreviver parece algo terrível por si só, mas que não se faz por uma premiação em dinheiro. Bom, as pessoas são capazes de coisas inacreditáveis, meus queridos. Somente por anunciar sua estreia, o programa do canal Discover já sofreu muito repúdio. Afinal, como a nudez poderia aparecer na televisão assim, sem mais sem menos? Porém, em 2 casos,
são considerados problemáticos nesse programa. O primeiro deles, ainda na fase de propaganda antes da estreia. Na rede social do Twitter, a conta oficial do reality show respondeu diversas pessoas que tuitavam a foto de querer ali a nudez, né? A pessoa então percebia uma imagem promocional do programa com o anúncio da data de estreia. Na época, o Twitter até chegou a investigar o caso porque os seus termos de uso não permitiam robôs respondendo pessoas com atos promocionais. Ainda mais de nudez, né? Mas a produção fazia as respostas à mão e acabava se safando dessa. O outro caso que deixou muita gente frustrada é que eles não eram totalmente largados, vamos dizer assim. Haviam sempre gente junto para ajudar os participantes, sejam em coisas grandes como catar matéria-prima e coisas pequenas, como dar barrinhas de cereais, por exemplo, para as pessoas não acabar desaparecendo ali, evaporando, né? Mas agora, família, a gente tem que pensar, é passar dos limites querer ser um pouco humano e ajudar as pessoas, mas o problema é quando você vende a ideia de que estão totalmente largados, né? Agora, o que existe de teorias que possam estar acontecendo mais em um ambiente onde tem pessoas, né, sem roupa, largadas, assim, né? Aí deixa pra internet especular tudo, tá? Mas você já viu algum episódio desse programa? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Susuno Denpachonen. Susuno Denpachonen está em tudo que pode se imaginar de lista ali fora dos limites, viu? Não apenas na categoria de programa de televisão. Este se trata de um programa japonês criado em 1998, no qual os participantes aceitavam desafios muito estranhos para ficarem famosos. Geralmente os selecionados eram comediantes que ninguém conhecia, sendo essa a grande chance de ouro pro estrelato. Quanto aos desafios, família, bom, esses eram variados, viu? O mais famoso foi o de Nasubi, um comediante que topou a ideia de permanecer preso em um pequeno apartamento até que ganhasse 1 milhão de ienes. Ele foi deixado sem roupa na casa, sem muitos itens que pudessem usar para sobreviver também, e para receber a bolada, ele precisaria recebê-la a partir de sorteios comerciais, basicamente uma loteria ali que contava com a sorte. Detalhe, Nasubi não sabia que estava tendo toda a sua rotina transmitida quase que ao vivo ali, né? Tem que ter um timezinho pra poder cortar algumas coisas, que senão ia ser pesado demais na TV. Ele achava que o programa teria vários cortes pra passar mais tarde ou em outro dia. Nesse tempo, em cárcere privado, ele participou de sorteios o suficiente pra chegar ao total de 1 milhão. No entanto, a produção mudou as regras e mandou Nasubi para a Coreia do Sul. Lá ele teve de ficar novamente em um apartamento sem roupa e deveria participar de torneios até conseguir o dinheiro para comprar uma passagem de volta pro Japão. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? O limite passou e deu risada muito longe. Quando finalmente ele estava de volta no país, Nasubi foi colocado nu dentro de outro apartamento, família. Eu vou falar para vocês, se fosse esse cara, meu, eu já ficava mula fazia muito tempo. Tudo isso sem saber do seu futuro. Dessa vez, as coisas terminaram rápidas. O imóvel era falso e Nasubi estava sem roupa nenhuma em um grande estúdio de TV, sendo transmitido de novo ao vivo. Além da confusão do desfecho, eu preciso destacar que toda essa brincadeira durou 15 meses. Achou pouco? Eu acho que não, viu? No Limite. Para fechar a nossa lista de hoje, temos mais um programa brasileiro, No Limite. Assim como em Largados e Pelados, os participantes são colocados em locais abandonados e precisam sobreviver. Porém, o programa oferece provas que, bom, lhes permite adquirir comida e outros itens básicos, como sabonete, escova de dentes. Tem um certo luxo comparado a Largados e Pelados, né? Mas o nome faz jus ao aplicado no programa, viu? Só que tem um caso específico que chocou bastante os espectadores. Em uma prova de culinária muito questionável, os participantes eram desafiados a comer 2 ovos. No entanto, esses não eram ovos comuns, e sim ovos galados. Não aqueles que vendem no mercado, viu, que são próprios para o consumo. Estes que costumam ser mais baratos, mas sim os ovos que já vinham com um feto de galinha ou galinho, enfim, lá dentro, família. Olha só. Os participantes deveriam comer em 2 partes, o que gerou muita coisa estranha, né? O mais bizarro é que essa prova aconteceu quando o programa tinha uma premiação total de 500 mil reais. Já o BBB pagava 1 milhão e era preciso fazer bem menos atrocidades, né? Vou falar pra vocês, eu não teria estômago pra ir pra um
no limite nem lascando. Mas então é isso, família, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários quais esses programas você mais achou interessante conhecer. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um abraço. E continua comigo aqui, ó, clicando em um dos dois vídeos aqui, tá bom? E até a próxima.